Cuidar, dar atenção, educar, dar apoio emocional, espiritual e até financeiro. Nós sempre cuidamos muito dos outros e, às vezes, esquecemos de nós mesmos. Venha ouvir um pouco mais da nossa conversa de hoje. Eu sou Letícia Cardoso. E eu sou a Paula Mello e esse é o podcast Pode Bem Mais, uma produção do Projeto Elos. Aqui a gente aborda temas bem intensos, mas de uma forma muito leve. E hoje não vai ser diferente, né, Paulinha? Sim, cuidar de quem cuida, né, Letícia? Afinal de contas, muitas vezes nós dedicamos muito tempo cuidando dos outros, mas esquecemos de cuidar de nós mesmos, né? E hoje nós vamos falar como cuidar do outro sem esquecer de você. É a verdade, isso é muito importante. E para falar com a gente, hoje nós temos duas pessoas que conhecem bem esse assunto. Nós temos o reverendo Márcio Jungels e Elisandra Brum, né, assistente social e reverendo da Igreja Anglicana. Por favor, se apresentem para nós. Bom dia, meu nome é Elisandra, eu sou assistente social, trabalho na BSM, que é gestora de 2 hospitais, o Beneficência Portuguesa e o HPA. Sou voluntária no projeto Camaleão, que trabalha prestando serviço para pessoas que têm câncer, né, e para seus familiares, tem as nossas frentes de ações. E trabalho nos hospitais também com projetos, a gente faz parcerias. E um dos nossos principais focos é esse, é o cuidar de quem cuida, cuidar dos familiares, cuidar da nossa equipe. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença aqui. Reverendo. Bom, meu nome é Márcio, né? Márcio Junglos. Atuo como professor, né? Mas atuei vários anos como reverendo diretamente em comunidades, né? Do interior, das cidades, muitos anos, né? Mas agora, um pouco mais dentro da academia, eu ainda sinto aquele chamado para cuidar daquelas pessoas que não podem mais vir, né, às celebrações. Eu procuro sempre levar comunhão para elas, levar a bênção da saúde também, porque, afinal de contas, elas cuidaram daquela comunidade. Exato. De muitas formas, financeira, emocionalmente, dando seu testemunho também no meio daquelas pessoas. E agora elas também precisam de nós, né? Elas também precisam de nós. Então, quando eu fui convidado a falar um pouco sobre esse tema, eu fiquei, né, bem interessado, né? E prontidão, procuramos aí uma data para vir logo e participar, né, com vocês aqui. Eu gosto desse tema, né? Ele me chama a atenção e ele tem um valor muito grande para a sociedade atual, né? Verdade. A gente tem esquecido um pouco, né, dessa troca e desse olhar também, né? Mas muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, né, Paulinha? E é interessante, né, que as duas áreas elas têm o cuidado e a atenção, mas o foco na ação, né? Seja a Elisandra, no caso das famílias, seja o reverendo com as pessoas, né, que sempre cuidaram, né, da igreja e de outras pessoas da comunidade familiar, né? E, Elisandra, na saúde, né, nas equipes de profissionais de saúde nesse teu campo de atuação, é mais fácil ver a necessidade de quem cuida dessas pessoas? Na verdade, não é que seja mais fácil, mas se torna mais... é muito característico, a gente vê o paciente que está internado, a gente consegue identificar o problema, porque a gente precisa desse acompanhamento do familiar com o paciente. Então, os profissionais conseguem identificar fazendo uma busca, né, naquele quadro que o paciente se encontra. Uma das situações que a gente mais trabalha hoje é o familiar também buscar o tratamento fora, porque a gente percebe muito que o paciente está sendo tratado ali no hospital, seja mesmo no hospital ou no projeto, né, que eu falei no início. Ele está ali, ele é o nosso objetivo maior de atenção, de orientação, de acolhimento. Mas aquele familiar se torna para a equipe a extensão do tratamento. E muitas vezes esse familiar também adoece, né? Porque se dedica tanto para outra pessoa. E vem aquilo, eu sempre falo, eu me especializei em saúde mental e um dos meus projetos o meu projeto de intervenção foi justamente esse, é entender o adoecer daquele familiar. E o que a gente identificou numa pesquisa com 24 famílias?
que a família se sente culpada, muitas vezes. Ela tem medo, né, da não recuperação. Ela não sabe como vai fazer para manter aquele tratamento. Mas quem cuida dele? Ele deu tudo que ele tinha. Então, aí vem aquela rede de apoio, né, da família extensa, da rede também, dos serviços que são oferecidos. Então, identificar como essa questão do o que acontece ali, a dinâmica familiar se torna muito importante. E muitas vezes a gente não consegue, porque eles não contam tudo, né? Se cria meio que uma redoma em volta daquela situação. Até uma negação, eu acho, muitas vezes, Às vezes, né, desse às vezes cuidador. o familiar não aceita. Que, por exemplo, vamos falar de um paciente que tem problema mental. É difícil para a família aceitar. Eu trabalhei durante 2 anos num centro autista, né? E como é difícil para a mãe, por exemplo, muitas vezes, identificar isso, que eu preciso buscar ajuda. Eu sozinha não vou dar conta. E saber que tu tem essa rede de apoio que pode estar junto contigo, te auxiliando, te mostrando que tu não está sozinha. Então, é muito importante a gente identificar e o familiar também aceitar isso. A equipe também, né, de profissionais da saúde que se dediquem, tem todo por profissão mesmo, assim como os reverendos também, eles também têm muitas vezes esse, como é que eu vou dizer, esse desprendimento de não se olhar, né? Essa questão de não perceber que está adoecendo, porque se coloca o outro em primeiro lugar. Não Parece é verdade? que agora não é o meu momento, né? Agora é o momento daquela pessoa. Não é justo que eu seja feliz se aquela pessoa está sofrendo. Exato, né? Eu até, pela manhã, estava fazendo uma retrospectiva minha, né? E eu vou contar uma situação minha pessoal mesmo. Eu, com 13 anos, a minha avó teve Alzheimer. Foi diagnosticada com Alzheimer. E a família não tinha como cuidar, pagar alguém para cuidar. Então, meu pai pediu para mim ser a pessoa que ia cuidar da minha avó. Então, eu tenho uma filha hoje de 13 anos, eu fico pensando como foi para o meu pai aquele momento. Né? A filha dele, de 13 anos, cuidar da mãe dele. E aquilo, para mim, foi muito forte. Mas o meu pai estava adoecido com aquela situação, a minha família inteira adoeceu, e acabou que eu coloquei esse sobrepeso em mim. E identificar isso foi muito difícil. Com os anos, eu passei num processo seletivo em São Leopoldo e eu fui cuidadora de idosos por 3 anos. E esse olhar da gestão para a equipe, nós tínhamos quiropraxia, massoterapia, reiki. E foi um lugar assim que eu consegui ver isso, que é o cuidar de quem está cuidando, porque a gente adoece junto. Tu tá ali 12 horas num plantão carregado, tu vai para casa, tu tem família, tu tem filhos, e tu vai te olhar quando? Eu acho que isso também acontece muito, né, reverendo, dentro da área religiosa. Bastante. Agora, a Elisandra falando aqui, até me veio uma situação da minha própria família, antes de falar dessa parte das comunidades, né? Quando meu pai adoeceu de câncer, a família toda adoeceu mesmo. A família toda adoeceu. Aí a gente chegou no momento que precisou buscar ajuda, né, de um psicólogo, né, para trabalhar com o pai, não só com o pai, com a mãe, conosco, né? Então, envolvendo justamente essa relação que fala a Elisandra ali. Agora ficou falando, fiquei me lembrando. Quando eu trabalhava bastante diretamente nas comunidades, era bem pesado algumas situações, sabe? Em alguns momentos eu me senti um médico, né? De tanto presenciar situações de doença, né? E a gente ouvindo os diagnósticos, né? Os problemas, a gente começava a entender um pouco de doença também, né? E muito facilmente a gente absorve muitas coisas, né? Nesse sentido. Então, e é uma certa idealização, né, que o reverendo, o religioso, de forma geral, é um ser assim intocável, né, que não tem problemas, e ele também, não de soberba, mas de uma questão de trabalho mesmo, profissão, de olhar o outro, assim como a equipe de saúde, né, de olhar o outro e não ter espaço para se perceber. Eu não posso adoecer, eu não posso não atender uma pessoa. E isso acaba sobrecarregando, porque um reverendo, um religioso, tem a sua vida pessoal, tem os seus problemas, as suas questões, como na área da saúde, como em outros casos, e acaba
se deixando de se olhar para atender o outro. Acontece muito, eu percebo muito isso, né? Quais os efeitos disso na comunidade religiosa? Olha, até o próprio Jesus, né? Ele fugia, né? Tem um sermão do padre Antônio Vieira, né? Fuget monte. Fuja para o monte. Ele fugia para o monte, né? Ele ficava sozinho orando, né? Eu acho que os religiosos em geral, né? Eles precisam saber fugir de vez em quando. Fugir para estar sozinho, para fazer uma autorreflexão, né? Consigo mesmo, pensar na sua família, cuidar da sua família, saber dizer não. O reverendo tem que aprender a saber dizer não. Ele aprende só... Né? Pode falar. O não é terapêutico, né? Uhum. Muitas vezes. Pensando agora, quando eu fui convidado, também pensei um pouco nessa questão histórica, sabe? Porque é algo novo. Esse tema é algo novo, algo contemporâneo, né? Que ele surgiu, claro, no século XX. Essa ideia surgiu num contexto religioso, né? E tinha muitos pastores, muitos padres, muitos reverendos colapsando, justamente por causa dessa questão, né? Desse esvaziamento e não procurar se alimentar espiritualmente, emocionalmente e até poderíamos dizer financeiramente, né? O reverendo é aquele que não precisa, como se tivesse uma áurea, sei lá, algo mitológico, né? Que ele é tipo um herói, né? A fábula do herói, né? Digamos assim. E é um tema novo que surgiu no contexto da igreja. Eu até, ficando com essa oportunidade aqui de falar, né? No contexto agora pandêmico, né? A gente viu os profissionais da saúde, né? Terem grandes problemas de sobrecarga. Eles já possuíam, só que ficou muito mais evidente, né? Daí houve uma certa sensibilização, mas tem muitos profissionais fora da saúde também que têm esses problemas. Eu, por exemplo, trabalho na academia. Esse tema, cuidar de quem cuida, não veio para o lado, né, do magistério. Das universidades. Né? O professor é aquele que, né, simplesmente, ele é o herói. Né? Ele é o herói. Então, ninguém cuida do professor. Né? Houve muitos temas com muita propriedade em relação aos alunos, que tiveram uma série de lapsos ali, né, financeiros também, porque não tinham acesso, né, digno de obter uma educação à distância, assim, né? Mas o professor, muitos professores colapsaram, né? E eu acho que deveria... Esse tema, inclusive, ele é salvífico, né? Eu digo assim, ele é salvífico, ele tem que ser passado para outras áreas de nossas profissões, né? A gente precisa olhar para dentro. Não só profissões, né? A gente tem, por exemplo, a gente que é mãe, né? Posso falar por mim, a gente tem também esse ideal, né, de que mãe pode tudo, aguenta tudo, e a gente acaba realmente se esquecendo de cuidar da saúde, deixando a nossa saúde de lado, não só a saúde, mas qualquer outra coisa nossa para dar atenção para aquela outra pessoa, para a família, para o filho. E se em algum momento passa a se olhar, eu vou sair, vou fazer alguma coisa para mim, né? Eu me sinto culpada. Eu, forma geral, mãe. Então, não é só dentro da profissão. Eu acho que nas relações familiares, nos papéis que a gente desempenha socialmente, tem muito isso. Vocês não acham? Tem agora, você falando sobre isso, né? Me lembrei dos personagens assim, mais influentes no mundo, né? Intelectualmente falando, a Marta, né? A Marta Nussbaum, que é uma intelectual fabulosa. Inclusive, ela defende um salário para essas pessoas que, sendo a mãe ou o pai, que precisam ficar em casa para cuidar de quem precisa ser cuidado. Né? Esse é um salário alto, com todas as atividades que porque é um bem para a nação. É um dever do Estado cuidar dos seus cidadãos, das suas cidadãs. Né? Então, ela defende esse salário, né? que o Estado possa olhar para essas pessoas que estão cuidando de outras pessoas. Verdade. Né? Que não é fácil. Essas pessoas precisaram abdicar, né, de uma vida profissional, né, sendo homem, sendo mulher, elas precisaram, e nós precisamos cuidar dessas pessoas. Seria até um bem para a nação, inclusive, né? Então, envolver a família nesse sentido, né? Eu acho importante. Agora, você falando isso, me lembrei dessa autora aí, que ela defende, né, os grandes personagens aí mundial, essa mulher fabulosa, né, que eu estudo bastante também. Que bom. E interessante que quando se fala, por exemplo, da mulher dona de casa, né? Não trabalha, né?
Não faz nada, só não fica em faz casa o dia nada, todo. só fica em casa, exatamente. Acredito que agora na pandemia as pessoas não fizeram uma boa leitura, né, da dona de casa, porque as pessoas que tiveram que adotar o teletrabalho, ficou demonstrado como elas trabalharam mais, né, porque as pessoas estavam ali à disposição mais tempo e, além disso, ainda fizeram todo o trabalho da casa, né, porque estavam em casa, porque quem tinha funcionários dentro de casa precisaram, né, afastar os funcionários. Então, assim, como é que não reconhecem isso nas donas de casa, né? Porque ela está ali... Na verdade, é um trabalho em que tu estás disponível. 24 né? horas. 24 horas. É mãe, é esposa, né? Está disponível ali. E as pessoas não reconhecem isso, né? Na verdade, falta... acho que há uma confusão entre um tempo para ti, né, e tu não estar na rua, por exemplo, não estar fazendo alguma atividade fora do teu lar, porque a gente viu bastante na pandemia agora que estar em casa não é sinônimo de, né, descanso. Pelo contrário. Trabalha mais. Elisângela, até nessa questão, tu falou que trabalhou na área de autismo, não, né? Isso também para as mães, mães, pais também, né? Familiares que são cuidadores, que atendem essas pessoas com autismo, não só crianças, é mais complexo ainda, né? E, na verdade, é mais complexo e, como eu falei, trazer para eles que eles não estão sozinhos, porque demanda mais tempo, demanda mais atenção, a busca por acompanhamento médico. Por exemplo, nesse centro autista que eu trabalhava, a criança passa por uma equipe psiquiatra, fono, psicopedagoga, psicóloga, a família, o serviço social traz essa proposta no que eu posso direcionar, ajudar, acolher, porque, às vezes, a mãe só precisa ser escutada. Exato. Ela só precisa chorar um pouco, às vezes, para dar um gás para ela seguir. Porque a sobrecarga, na maioria das vezes, fica na mãe. Né? Tem o pai, tem muitos famílias que é o pai que é o responsável ali direto. Mas a culpabilidade de tudo fica na mãe. De dar mais... Eu queria ter mais tempo, eu queria poder fazer mais, eu queria suprir tudo aquilo que está faltando. Eu brinco que a culpa é irmã da maternidade, né? Ela está sempre ali. A gente que tem maternidade, a culpa está sempre ali. É verdade. A minha mãe, ela faleceu tem 5 anos, né? De câncer também. E com a morte da minha mãe foi um divisor de águas na minha vida, porque eu pude ver como a mãe faz falta, né? A figura materna, que segura aquilo, não faz nada, estava só em casa. Não, ela segurou a família inteira. Era o pilar da nossa família. Tudo se baseava na volta da minha mãe, sim ou não da minha mãe. E saber que tem aquela pessoa de presença firme ali. E quando ela cai, tu tem que entender que a primeira... Eu adoeci com a morte da minha mãe. Né? Procurei terapia por muito tempo, assim. E até hoje faço, na verdade, que o profissional de saúde ele tem que ter isso. Né? Ele tem que também buscar em algum lugar. Mas a mãe, a figura feminina na casa, eu não faço nada, eu só estou em casa. Não, ela faz tudo. Ela faz tudo e ela se sobrecarrega com isso. Até falando nessa questão de sobrecarga, é muito difícil a gente admitir. Tu disse que buscou ajuda, né? É muito difícil a gente admitir isso, que precisamos de ajuda. Como é que a gente pode perceber esses sinais com a gente mesmo, quando seja, né, na área religiosa ou na própria vida, a gente perceber que está precisando de ajuda, que está chegando no limite, ou até mesmo olhar para o lado, ver o companheiro, a companheira, um colega de trabalho. Olha, tu está indo além, né? Busca uma ajuda. Quais são os sinais que a gente percebe isso? O que vocês diriam? O meu sinal foi porque, com a morte dela, eu queria trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Eu não queria pensar naquilo. E, numa certa manhã, eu fiquei em 3 lugares, trabalhando depois da morte dela. E, quando eu cheguei no abrigo, eu trabalhei numa casa de acolhimento por 10 anos. A minha diretora falou, ela me chamou e ela disse o que estava acontecendo. E quando alguém só fala isso, só te dá uma atenção, parece, que ela te situa, deixa eu só ver o que está acontecendo contigo. Porque era o cuidado ao cuidador que eu não tinha. Porque quando
A minha mãe ficou em tratamento durante 10 anos. E ela mesma dizia que aquilo... Ela não queria mais que a família adoecesse junto com ela. Sim. Ela deixou cartas falando disso, desse adoecer dela. E eu não aceitei a morte dela. E eu não queria pensar que ela não estava mais ali. Então, alguém que para e te situa, está errado. O que está acontecendo? Desacelera. Desacelerar, como o Reverendo falou. Vai procurar um lugar, tira uns dias em casa. E daí tu se sente impotente, porque tu está sem fazer nada. Tu está acostumado com aquela correria. Então, identificar isso é muito difícil. Ter um amigo, algum familiar que te norteia, ó, tá demais. É muito complicado. E na área religiosa? Olha, interessante, Elisandra, que eu estou aprendendo bastante com ela. E ela está me ajudando bastante também aqui. Né? Agora, eu tenho 2 coisas para falar assim que me chamou a atenção, né? Primeiro é essa questão do esconderijo da infância, né? O lugar do esconderijo na infância é o lugar de segurança, né? Que a gente tinha. A gente tinha um esconderijo. Interessante que na Bíblia, né, tem várias imagens de esconderijo, né? Que fala sobre esconderijo, abrigar-se sobre as asas, né, do Altíssimo, aqueles pintinhos que se acolhem debaixo. Jesus também fez uma mensagem assim, né? Eu acho que nós temos que ter nossos esconderijos, né, na vida adulta, né? Nós temos que ter nossos esconderijos, nosso lugar de restabelecimento, né? Um lugar que é nosso, que nos dá segurança, ou ir para o lugar que a gente gosta de ficar. Em outra questão que eu gostaria de comentar, que eu achei muito interessante, que a Elisandra falou, e que vocês também nos indagaram, quais são os sinais, né? A gente trabalha com pessoas, né? Tanto eu como a Elisandra, quando a pessoa começa a mudar, eu também trabalho com muitos alunos, né? Quando o aluno começa, o paroquiano, as pessoas começam a mudar de comportamento, né? Você tem que ver se é uma mudança boa ou uma mudança ruim. Ou as pessoas, às vezes, se isolam, né, de uma forma estranha, né? Simplesmente se isolam, ou elas se isolam, ficam no silêncio da multidão. Vão para a festa, né? Postam coisas no Instagram, né? Faz uma vida que não existe, uma vida artificial, né? Então, é uma forma de ficar se escondido, né? De se esconder na multidão. É o silêncio da multidão, né? E é ali que ela se esconde também. Também não é uma situação normal, né? Ela precisa de cuidados, né? Ela não consegue mais falar, então ela se expressa de outra forma, né? Essas mudanças de comportamento que têm que ser observadas, né? É uma mudança positiva, as pessoas mudam, né? É uma mudança positiva ou negativa, tem que ter essa atenção, né? Por que a pessoa está fazendo aquilo? Porque de um momento ou de outro, assim, de repente, ela posta coisas assim que não é a vida dela, né? A pessoa que nós conhecemos, ela não vive aquilo, né? Uma vez eu fui de férias, né, para uma praia, aí de repente passando no ônibus assim, eu vejo uma imagem muito interessante, né? A mãe, né, tem um filho com uma bola, né, faz o filho chutar a bola para ela. Ela pega na calçada, vai lá na praia, faz o filho chutar a bola para ela. Aí de repente o filho chuta a bola para ela, ela bate a foto e os dois vão embora. Eles não brincaram. Eles só registraram. Registraram um momento que não existiu, na realidade, né? Foi encenado, né? Foi encenado. Então, é algo estranho, né? Que precisa ser observado, né? Coisas assim, né? São mudanças de comportamento que precisam ser notados, né? Pelo menos quem conhece, né? Quem não conhece não tem essa percepção, né? Fica difícil uma compaixão quando você não conhece, né, a pessoa, né? A gente imagina só, né? São etapas, né? Agora o reverendo estava falando como professor, e eu lembro de um professor na faculdade que nós tivemos 2 semestres seguidos, e aí no final ele estava se despedindo e ele disse: vocês pensam que a gente vem aqui só dá aula e fica por isso mesmo? Não. A gente vê cada um de vocês. A gente percebe quando vocês estão mais alegres, quando vocês estão tristes, tudo isso a gente percebe, porque a gente aprende, né, a conhecer cada um de vocês. E aí são etapas, é o perceber e também, né, a parte da intervenção ali, como a Elisandra falava, né, de chegar e parar, não, o que está acontecendo? Né? E aí, quando chega nesse momento do que está acontecendo, aí a gente se depara com outro sentimento, né, que as pessoas, às vezes, ela tem medo, né, de se olhar ou de se deixar
né, sentir o que ela realmente está sentindo, tem medo de ser julgada, né? Ela tem medo de viver Tu aquilo tem medo ali. de demonstrar que tu é fraco. É. Tu sendo fraco Egoísta, nisso. né? Tem que ser Egoísta forte. E tu também, tem as que pessoas conhecer a acham muito pessoa. isso. Por exemplo, eu chegar em ti e falar, o que está acontecendo? É porque isso só faz quem se importa. Tu não vai chegar para alguém se tu não repara nos detalhes dela. Tipo, eu sempre falo que essa minha coordenadora, eu trago ela como exemplo em várias falas. Quando eu disse para ela que eu não queria mais trabalhar, eu falei, eu preciso que tu me demita, me coloca para rua, porque eu preciso ficar em casa. Ela falou, não, eu não vou desistir de ti. Então, ter alguém que fala, eu não vou desistir de ti, porque isso é uma fase. Tanto que quando eu me formei, eu lembro que eu entreguei o meu canudo para ela. E é verdade, alguém que se importa está ali para ti. Alguém que te para. O que está acontecendo? Mas ele tem que se importar. Tu tem que estar atento aos sinais. E muitas vezes a gente não está atento aos sinais. A pessoa está do nosso lado e a gente não vê ela. E às vezes a pessoa Não até conhece. pede ajuda, né? Ela percebe, mas aí ela precisa lidar com o julgamento alheio, né? Porque o ser humano gosta muito de se comparar, né? Às vezes, em certas conversas, é quase assim um concurso de desgraça, né? Ah, eu tô passando por isso. Ah, mas eu tô passando por aquilo. Então, aquela, não. Mas eu passei por uma situação muito pior e eu estou aqui. Né? As pessoas gostam Nas redes muito sociais disso, mostram que todo mundo tem uma vida perfeita e tu não. né? O Instagram Ah, é eu passei perfeito. pelo luto de uma maneira tão... E o luto, ele vira patológico se tu não trata. E tu... Eu Nossa, vi teu post ali, tu tava super bem, te achei bem. Uma Só postagem. que a dor é pessoal e intransferível. Eu sinto de um jeito, tu sente de outro, né? Cada um sente de um jeito. E o luto, para mim, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Mas, para pessoas, tem outras pessoas que tiram isso com mais facilidade. A perda, trabalhar com a perda. Eu não sei muito trabalhar com a perda. Então, a perda é uma coisa que eu trabalho todos os dias. A falta dela, o sentimento de não ter... A pessoa pode estar sofrendo, mas eu quero ela ali. E tu saber que, às vezes, então, trabalhar isso também. E porque é tão mais fácil nas redes sociais e tu não consegue. Então, cada um é cada um. É o mimimi, Eu né? não- É a dor que dói nos outros. Ela não dói em mim, então é mimimi. Porque eu não... Né? A falta de empatia, né? A falta de... Não, só um pouquinho. Né? Ela tá passando por alguma coisa, ela tá sentindo, né? Mas- Não é só porque eu não sinto. E na área da saúde, tu vê isso. Trabalha com o nascimento e com a morte todos os dias, né? E tu vê que não é assim. O hospital em si, né? A Não área de é saúde, assim. o hospital, atendimento de saúde não é um lugar Que tu vai agradável. porque tu tá muito feliz. É. Por mais que, até mesmo a Até vai cirurgia ser parto. estética. Tá, se é parto, tu vai. É, mas Infeliz. mesmo o parto tem uma série de riscos, é um momento super tenso, né? Não é um passeio no parque. Então, eu sempre digo, o hospital é um lugar extremamente tenso o tempo inteiro. A gente nunca sabe o que vai ser o minuto seguinte. E as pessoas trabalham ali, eu acho que é mais complexo ainda, né? Porque tu tem um desempenho profissional, mas tu tem fragilidade é uma maior. fragilidade emocional. A fragilidade. E contar, daí agora uma coisa que eu trago muito, enquanto equipe, a gente poder contar um com o outro. Eu sempre falo que eu protejo a minha equipe. Né? A gente sabe que todo mundo falha, mas a gente tem que se... Eu faço muito isso. Faço balinhas com um cartãozinho, deixo na mesa. Ontem mesmo, entreguei cueca virada para todos. Eu tento trazer um agradinho, mimo, né? porque é difícil. Claro, eu quero que façam comigo também, mas a gente dá o que a gente tem, né? Então, eu tento fortalecer, porque é muito difícil. A gente lida com a questão, muitas vezes, de salário, né, de situação financeira. Aquele paciente que tu acaba se apegando naquela situação, né, e vivenciando aquilo dia a dia. Tem pacientes que ficam meses no hospital. Não tem como tu não te envolver. E daí tu acaba participando daquela dinâmica familiar. Então, tudo é um contexto. Nada, tu não é sozinho. Tu não é uma ilha. Interessante te ouvir falar, porque eu percebo muito também isso dentro, as similaridades com a área religiosa, né, reverendo? Eu lembro de um caso que faleceu uma pessoa muito próxima da comunidade, jovem, e o reverendo foi fazer a celebração. E ele estava desmontado. E ele disse assim, é o meu trabalho, eu estou aqui, eu vou fazer. Ele falou isso no discurso dele. Mas é um dos meus momentos mais difíceis. Eu não gostaria de estar fazendo isso. E aí tu percebe a humanidade, né? E a fragilidade do outro.
Então, como tem essa similaridade entre a área da saúde e a religiosidade, né, reverendo Márcio? A gente sempre prega, agora, né, a gente sempre prega que a igreja é um lugar de amor, né? Um lugar de amor. Mas agora pensando assim, ela falando do hospital, né, nesse sentido, eu penso também no hospital como um lugar de amor, né? Porque de fato o hospital é a nossa segunda casa. É a nossa segunda casa onde a gente vai dormir, onde a gente vai, né, se cuidar, né? Então, claro que é um lugar de tensão, né? Muita tensão, mas eu fico, às vezes a gente assiste aquelas pessoas que vão lá tentar animar aquelas crianças, né? Fazendo teatro, tocando música. Tem grupos que vão, né? Porque as pessoas precisam também receber um pouco de amor que elas viveram nos seus lares, né? Por isso o hospital tem que ser um lugar de amor. Está frágil, né? Está frágil, Está né? sensível. Eu não queria ser esse reverendo nesse momento, né? Eu já passei por isso, né? É bem difícil, né? Não queria ser, né? A gente passa por isso, né? Eu trabalhei numa comunidade que o velório era muito importante para aquela comunidade. No interior de Santa Catarina, eles prezavam muito essa questão. Tem locais que não prezam tanto o velório, assim, mas o ritual do velório para aquela comunidade era muito importante. Você fazer, claro, o momento velatório, encaminhar o caixão até, né, o cemitério, fazer todo o ritual segundo que a gente tem no livro de oração comum, que a gente diz, a segunda parte, né? E ao mesmo tempo, esse rito tem que dar um certo conforto para aquelas pessoas. E a gente também vive vários problemas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, qualquer ação que a gente vai fazer pastoral é, primeiramente, se preparar em oração, né? É a primeira coisa. Porque a gente não sabe o que vai vir, né? A gente não sabe o que vai vir, né? É claro que a gente fica triste pela dor do outro, a gente tem compaixão, mas, ao mesmo tempo, você se colocar um pouco à parte também para ajudar. Para ajudar. O que eu quero dizer com isso? Você não se envolver diretamente ao ponto de se esvaziar. Você tem um olhar de um observador também que quer ajudar, né? Ou seja, a formação tem que dar essas ferramentas para nós, né, para podermos ajudar, né? O médico ele não pode adoecer também, eu imagino, né? Como é que ele vai trabalhar com um trabalhador também não pode, né? O professor também, né, não vai trabalhar. Mas quando eu chego para os meus alunos e na paróquia, eu sempre fazia uma reflexão, né? Por que a gente tem que estar sempre bem? Por que o médico tem que estar sempre bem? Por que o reverendo tem que estar sempre bem? Por que o professor tem que estar sempre bem, né? Porque a gente mesmo, nós, às vezes, acabamos alimentando esse arquétipo, né? Esse modelo do herói, né? Em nós mesmos, que nós não somos. Nós não somos heróis, né? Nós pecamos muito, né? Mas nós nos colocamos à disposição de Deus, né? E isso nos torna fortes, né? É algo que a fé faz na vida da gente. A gente é fraco, a gente é limitado, mas a fé nos torna fortes. Ela faz da fraqueza uma fortaleza. E além da fé, sentido. Quem mais ajuda o religioso? Onde é que ele busca apoio, além da fé? Olha, nesse contexto, a gente procura amizades fora, às vezes, da igreja, sabe? Fora da igreja. A gente busca estudar algo além daquilo que... na teologia, digamos assim, a gente busca fazer esportes, ter um hobby, né? Encontrar lugares de esconderijo onde a gente possa sair com a família, ou você estar sozinho também, né? De alguma forma. Mas todos esses subterfúgios, né? Digamos assim, que a gente busca, são todas formas de ligar a nós conosco mesmo. Né? Que é o mais importante, né? Voltar ao lugar de origem. Né? Esse não, porque, até falando em depressão e tristeza, né? A depressão ela é diferente da tristeza. Tristeza, a gente fica triste, né? Mas a gente fica triste e, às vezes, a tristeza é uma oportunidade de a gente... eu gostaria de fazer diferente, né? Eu estou triste, né? Eu gostaria que fosse diferente. Às vezes, até uma possibilidade de mudança ali, né? A depressão, não. A depressão não é uma tristeza, ela é uma perda de você mesmo. Sim. Né? É uma perda de você mesmo. Por isso é importante você encontrar subterfúgios. Ou Jesus procurava um monte, né? Ele ia para as montanhas, né? Ficar a noite toda lá orando, e depois ele se encontrava com os discípulos.
ou fugia mesmo, eles não encontravam ele. Cadê Jesus? Ah, está vindo nas águas. Cadê Jesus? Sumiu de novo. Né? Cadê Jesus? Tem várias passagens, né, no Novo Testamento que falam disso. Né? Nós também precisamos fazer a mesma coisa. Né? A gente não pode se perder da gente mesmo. Né? Esse projeto que é do podcast surgiu no projeto Elos, que ele é de um curso de resiliência, né, da Igreja Anglicana Internacional que a gente fez. E dentro do curso, né, Paulinha, a gente conversava muito dessa questão de cuidar da pessoa que está ajudando, que está trabalhando nos projetos, né, que está sendo responsável por algum tipo de execução, de suporte. E se trabalha muito essa questão de ter tempo, escolher um hobby, né, seja o cozinhar, seja ler, seja alguma coisa, tu buscar algo pessoal e dizer assim, ó, esse é o meu tempo, esse é o meu espaço, eu preciso disso. E foi onde surgiu a ideia desse podcast hoje, desse tema de hoje. Porque a gente se deu conta dessa questão, assim, puxa, às vezes a gente faz tudo tão no automático que não tem esse refúgio, esse olhar, né? Não, é interessante quando o reverendo fala, né, buscar pessoas fora da igreja, porque quando a gente está no grupinho, né, que tem algo em comum, a gente acaba falando só disso, né? Por exemplo, se a Elisandra for embora e nós três nos sentarmos aqui, nós vamos falar da igreja. Certamente. Né? Porque é o ambiente que nós temos comum. Então, assim, às vezes a gente precisa, né, se distanciar, né? Imagino que a Elisandra, em algum momento do dia, ela não consiga nem olhar para um hospital, assim, todos nós temos, né, em todas as áreas. Precisa se afastar, né? E precisa ter uma referência longe também desse ambiente, né? Para conseguir... Claro que só uma pessoa que atua na mesma posição que ela vai conseguir entender, né? O que ela passa, o que ela está sentindo. Realmente, eu entendo esse lado, mas às vezes precisa, né? Dar essa afastada, assim, para conseguir dar uma respirada, até para poder voltar com um novo ponto de vista, né? Com um ângulo diferente. É por isso que a gente também sempre convida alguém da área que não é da igreja para vir, para dar uma equilibrada aqui, né? Uma coisa que o reverendo falou, eu fiquei pensando sobre isso. Hoje eu me tornei uma pessoa egoísta comigo, assim. Eu me dou o direito de ficar sozinha. Sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu sempre gostei de muita gente. Eu queria quanto mais pessoas na minha volta, mas não, tu tem que ficar sozinha às vezes, procurar um lugar, ler um livro, ir no cinema, fazer uma caminhada e buscar aquele lugar que o reverendo falou, de um lugar para se encontrar, porque tu só cuidar de alguém, como tu vai cuidar de alguém se tu não está bem? Tu precisa estar bem primeiro. Eu penso muito isso como mãe. Eu preciso não ser um problema mais tarde, então eu quero estar bem psicologicamente também para isso. Então, tu ser egoísta contigo é muito bom. Quando a máscara de oxigênio cai no avião, a gente tem que botar primeiro na gente, né? Exato. Depois nos outros. Né? Eu acho que essa é uma das principais analogias, né? Que todo mundo conhece para entender isso, que o egoísmo tem, claro, o caráter todo pesado, sim, mas também tem essa questão de entender que a gente precisa respirar. Tu se colocar em primeiro lugar é muito difícil. Tu tem a necessidade de... Eu venho de uma ideia de que eu tenho que cuidar. Tá, mas e quem vai cuidar de mim? Exato. É Deus por todos, tá? E tu também tem que se cuidar, né? Amar o próximo também. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso pressupõe que tu te ama. Né? Eu vou amar alguém como eu me amo. Tá, mas às vezes eu não me amo, não me cuido, eu nem me olho. Eu nem conheço o meu corpo, não conheço nada de mim, não sei como eu sou, os medos que eu tenho. Né, os traumas que eu falo que eu tenho tantos. Tu já identificou o trauma, já não é mais tu já está tratando ele, então. Tu já está no caminho de se conhecer. Então, isso é muito complicado. Eu acho, então, que a gente pode falar um pouco mais das vivências de vocês, né? O que tu acha, Paulinha? Bom, a gente, né, o assunto foi fluindo, né? Mas o reverendo, né, é professor, pesquisador, dessas pesquisas e atividades, né, que o senhor desenvolve, bastante estudo, né, tem publicações. Pode falar mais um pouquinho sobre os seus trabalhos, né, as pesquisas e como é que percebe essa relação do cuidador com o cuidado? Especialmente nessa minha última obra, né, que eu publiquei, eu acho que no início desse ano,
que é a psique inclusiva, né? Todos os temas envolvem inclusividade, né? Nas minhas pesquisas, por direito, né? Sobre a inclusividade no julgamento, né? A teoria geral ética da inclusividade, mas essa última eu me devotei mais a uma terapia inclusiva, que a gente procura, de alguma forma, desenvolver um projeto original, né? Até tive uma vivência, né, em pós-doc na Alemanha, né, em Heidelberg, onde justamente eu fui no hospital. Um filósofo foi no hospital, né? Minha formação é filosofia, né? E ele era um doutor em medicina, em filosofia, era Dr., né? O Thomas Fuchs, que me orientou, né? Mas a minha tese, ela tem a ver com a integridade do ser humano, né? O que o ser humano ele precisa para ter uma vida de integridade, né? Primeiro, nós temos que saber como é que nós somos constituídos, né? Nós temos um corpo, né? Nós temos a outra pessoa, que também nos constitui, né? Nós temos um mundo a qual nós pisamos, né? O chão, que também nos constitui. Nós temos uma parte intelectiva, né? Subjetiva, que também nos constitui, né? Mas isso forma uma integridade que dá uma certa inclusividade, né? Então, se uma dessas partes se rompe, né, todas as outras vão dar problemas, sabe? Por exemplo, se eu tenho problema depressivo, eu posso, de repente, eu estou comendo demais, eu não estou comendo, né? Desemboca no corpo, né? Sim. Minha relação com outra pessoa também não vai ser interessante, né? Eu não vou estar bem comigo mesmo, né? E talvez eu me isole na minha casa ou saia para o mundo com né? Eu tenho uma música da Edith Piaf que eu gosto de citar, né? Aquele que se perde na multidão, né? A cantora francesa, né? Agora, o momento que você consegue reatar um desses fios, né? Um desses fios, todos os outros automaticamente se reatam, sabe? Se eu consigo, de alguma forma, ficar bem comigo mesmo, eu vou ter uma relação boa com o meu corpo, eu vou ter uma relação boa com a natureza, eu vou ter uma certa propriedade, pelo menos melhor para interagir com o outro, né? E o mundo, ele precisa também ser um mundo justo, né? Eu trabalho a questão ética, né? Não adianta eu ter o melhor tratamento terapêutico que eu possa dar para uma pessoa, né? Para ela se cuidar, etc., se essa pessoa não vai ter pão na mesa. Sim. Né? Se ela não vai ter, se a sociedade não vai conseguir dar condições de dignidade para essa pessoa, né? Então, a terapia, ela tem que ser inclusiva, né? Não só com a constituição humana, mas também com a justiça social, inclusive, né? Então, eu desenvolvo um método terapêutico inclusivo que alavanca essas questões, né? Só vou dar, de repente, um tempo, né? Um exemplo, não sei como a gente está de tempo ali também, né? Não, pode. Só um exemplo para, mais ou menos, tentar né, colocar o que eu estou querendo dizer. Eu trabalhava em Concórdia, Santa Catarina. Tinha uma mulher que o marido batia muito dela, né? Batia nela, judiava dela, não deixava ela sair, né? Essa realidade do interior que também não é tão diferente na cidade, às vezes. Aí o marido dela faleceu, né? E ela contou essa história para mim. Aí ela vivia trancada lá na natureza. A natureza não seria um problema para ela, né? Mas, ao mesmo tempo, a natureza era uma espécie de um cemitério para ela, onde ela se escondia. Então, não era uma relação boa, né? Embora ela plantava tomate, essas coisas, vendia e tal. Aí eu falei assim para ela, olha, analisando, né, qual seria o problema dela nesses fios, né, que podiam ser reatados. Aí eu pensei assim, vamos sair para ir num baile no CTG. Ela tinha 70 anos, né, quase, né? Ela meio relutou, assim, vamos com o reverendo, vamos lá no CTG, né? O reverendo pode, vai lá. Daí ela foi. Ela saiu. E aquele dia eles estavam servindo codorna no CTG, eu estava louco para comer aquela codorna, eu não consegui comer a codorna. Não conseguiu comer ela a codorna. quis dançar a noite toda. Dançou a noite toda. Eu quase morri aquela noite. Mas depois daquilo ela saía para grupo de idosos, nunca mais acharam ela em casa, participou de várias, né? Então algo foi reatado. Sim. Né? Essa relação com o outro, né, foi reatada e automaticamente a relação dela com as outras partes que compõem o self, né, que eu digo que é essa integridade, foi reatada.
O senhor perdeu a codorna, mas ela ganhou alegria. Eu queria minha codorna, né? Eu não comi, naquela noite não deu para comer. Mas é interessante identificar qual é esse fio, né? Porque, a uma primeira vista, muitos diriam que o fato do marido ter falecido seria suficiente, né? Para ela sentir isso, mas nem sempre é, né? Porque ela se acostumou no papel de vítima, era a rotina dela quebrar essa rotina, né? Bem difícil. E, Elisandra, além do teu trabalho dentro do hospital, tu também tem outras ações, né? No Projeto Camaleão. Fala um pouquinho mais para a gente como é que é esse trabalho, o que é o Projeto Camaleão, né? Eu conheci o Projeto Camaleão ano passado e eles estavam procurando voluntários em todas as áreas, né? E eu trabalho hoje lá como voluntária no serviço social. Então, o que ele faz? Quais são as frentes de ações, né, do projeto? É o acolher aquele paciente que está vulnerável e, muitas vezes, ele precisa de orientação, encaminhamento, participar de grupos. O Camaleão oferece grupos de reiki, tem psicóloga, tem todos os profissionais para acolher ele. E a nossa preocupação também é com o familiar dele. Né? Muitas vezes a gente não consegue atender todas as demandas que eles trazem, mas só em ser escutado, ser acolhido. Porque eu passei por isso, eu sei como é ter um paciente, um familiar com câncer, e tu não sabe o que vai ser amanhã. E, muitas vezes, aquele paciente, ele quer só isso, ser escutado, ele quer falar da rede de apoio dele, ele quer falar sobre o que ele não conseguiu, porque a gente sabe que o sistema é falho. Então, tu ter alguém que te norteia, que te dá um caminho para procurar essa ajuda. E essa é a ideia do Camaleão. É estar ali quando ninguém mais está. Ou não é o fim, aquilo não é o fim. É mostrar que tudo tem chances, tu tá ali lutando. E uma das coisas que eu vejo muito, ontem até num dos atendimentos a gente trouxe muito isso, é o medo que a pessoa passa. E tu ter alguém que te traz para a realidade do que é realmente que tu está vivendo. Eu não tenho competências médicas, não falo sobre competência médica, eu falo sobre o serviço social em si. A pessoa buscar um direito, ela às vezes não sabe que ela tem aquele direito, né, de um benefício. Qual é a lei de 60 dias que o paciente tem? Ele tem que correr atrás disso e ele saber que a gente está ali para dar esse suporte. Tem um projeto bacana também, que não é do Camaleão, até que eu não coloquei, mas que eu gostaria muito de falar sobre ele. Claro. No hospital, nós realizamos um trabalho voluntário, até que encerrou essa semana passada. E ele merece que a gente fale dele. Que eu fale dele, na verdade. Isso é para quem me escutar do projeto, saber que a minha gratidão por ele. Nós estávamos sem uniformes no hospital. E eu liguei para todos os hospitais e consegui tecidos, lençóis, tudo, com os outros hospitais. E eu consegui voluntárias para fazer costura de uniformes. Então, a gente transformou algo que estava sendo descartado numa roupa nova. E ontem foi a entrega. E ver os nossos colegas que receberam aquela roupa. Então, tudo isso é uma rede que a gente vai criando junto e construindo junto. Então, tudo é como eu falo, tudo se cria. E tudo a gente pode reconstruir algo que não está mais servindo, trazer para ser usado de novo. Então, assim como na vida, a gente faz isso com sentimentos, reutilizar, às vezes, uma coisa que tu acha que para ti não é importante, mas para o outro é. Né? E o trabalho voluntário, ele vem a ser isso. Ou, às vezes, um detalhe, né? Mas é a roupa. Não, mas tem uma importância por trás, tem uma identificação do papel que está desempenhando, né? Tem a segurança do trabalho, então é importante isso. Não, assim. E aquele colega, por exemplo, ontem mesmo nós entregamos 200 uniformes. Então, ali do projeto, quem participou daquele momento foi importante e quem recebeu também. Né? Saber que os nossos colegas receberam roupas novas, com outra proposta, mas é o carinho que traz aquilo. Então, tanto esse projeto da costura que eu falo, que foi algo surreal esse ano para a gente, assim, e o projeto Camaleão são duas frentes que eu tenho muito orgulho de fazer parte
de verdade. Nossa, é muito legal ouvir vocês dois falando, assim. A conversa foi muito, muito gostosa. A gente está chegando no finalzinho, né? Então... foi uma conversa, né, num tema que faz a gente refletir bastante, né? Foi bem interessante. Até quando a gente começou, quando a gente pensou, eu fiquei assim, nossa, qual rumo será que a conversa vai tomar, né? Mas, então, para finalizar, nós temos mais uns minutinhos, né? Qual a mensagem que vocês deixam para quem está nos acompanhando? Dá um minutinho para cada um deixar uma mensagem para os nossos participantes, ouvintes. Reverendo? De repente, posso acrescentar uma coisa a mais como mensagem, né? Além de tudo que a gente falou, do cuidado, de encontrar um lugar que é seu, né? De buscar um contato com você mesmo, voltar ao seu ponto de origem, né? Saber quem você é, construir a sua identidade, né? Algo a mais que eu talvez deixaria como mensagem é que a gente tem que compreender que nós aqui estamos só de passagem, que a gente é muito limitado em muitas questões, né? Em muitas questões, que a gente vai ficar doente, né? A gente vai ficar doente, a gente vai morrer, né? Me lembro de uma vez de uma mulher que chegou para mim, olha, reverendo, a gente orou tanto, ela recobrou da sua saúde, ela recobrou, ela na visão deles recebeu a cura, tal, né? Aí eu falei, sim, ela recebeu a cura, mas ela também vai morrer. Em algum momento, todos nós vamos morrer. Foi uma bênção, mas nós temos que ter essa compreensão também, né? Temos que ter essa compreensão. Isso ajuda muito, né? Nos deixa mais humildes, né? Isso é importante. Elisandra? Desde que eu trabalhei no Lar São Francisco, que foi o que eu trouxe no início, eu tenho uma meta de vida comigo. Que cuidar de alguém hoje é tu tratar com respeito à tua velhice também. Né? Então, se a minha passagem nessa vida não for para espalhar amor, para mim não tem sentido. Né? Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas fazer o bem para alguém é um ato de amor por ti também. Porque tudo o que tu plantar, tu vai colher em algum momento. Né? E o final de todos é certo. Né? Então, plantar coisas boas te traz certeza de que tu vai ter um futuro mais agradável. Porque tu vai colher o que tu plantou em algum momento. Sim. E eu sempre falo que tratar as pessoas com respeito é tu ter respeito pela tua velhice também, pelo teu fim. Então, era isso. Muito, muito obrigada. Nossa, foi muito gostoso. A gente aprendeu muito mesmo com vocês. Assim, como disse a Paula, a gente estava por onde é que vai ir, né? Porque, como o reverendo falou, é um tema que não é muito... Está começando a se falar agora, não era muito abordado, sim, né? Então, cuidar de quem cuida, né? E é com esse tema que a gente está encerrando a nossa rodada de 6 assuntos de podcasts do Projeto Elos. E, quem sabe, a gente se vê de novo por aí, né? E a gente queria agradecer também todo mundo que tem acompanhado, né, Paulinha, esse projeto. A gente espera, né, que tenha contribuído para quem está nos ouvindo, né, quem está participando, com bastante informação, reflexões. E quem sabe a gente volta, né, Letícia? Tem muito assunto para a gente conversar aí, né? E vocês podem nos ajudar, né, para que isso seja possível, né? Curtam, compartilhem, deixem mensagens para nós, né? No link no YouTube, vai ter o link das nossas redes sociais e do nosso site, né? Tem bastante material legal lá. Isso aí. E não esqueçam da importância de cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental, de buscar os seus direitos, a sua segurança. Esse é o principal foco do nosso projeto, trazer informações para que você possa se fortalecer, tá ok? Obrigada por acompanhar o Pode Bem Mais. Este é um podcast do projeto Elos, que é ligado à Igreja Anglicana, e nós estamos muito felizes de ter feito esse material, de ter ajudado vocês e aprendido muito também. Muito obrigada. Até!